Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes, estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada. Agora não é mais bancada, né? Agora é sofá, Eu falei, né? Eu fiquei parede de sofá, André Ferrari. Isso aí, nós juntos somos a Voz do Churrasco, mais um episódio, né? Dinheiro, joias, aí, caindo no estúdio. Olha aí, ó, o homem lá de cima tá mandando umas moedas aí de ouro. Só pode ser. Você foi só pra brindar e celebrar aí, o ó, casal. viu? É isso aí. Não, mas é uma grande história, hein? Já estamos com mais de 100 episódios, pessoas relevantes, importantes do mundo do churrasco, gastronomia, empreendedorismo e turismo, não é mesmo, Cristiane? É isso aí. São mais de 100 episódios ininterruptos aqui. Então, se você está nos acompanhando desde sempre ou chegou aqui agora, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, inscreva-se também no Spotify, siga no Instagram, encaminhe, compartilhe com o maior número de pessoas e nos ajude aí a levar cada vez mais longe essa história e a cultura do churrasco. Vocês estão vendo que a gente está com a camiseta do nosso outro projeto, né? Que em breve vai ao ar. A partir do dia 9 de abril, né? Semana que vem. É isso aí. Semana que vem, aguardem. É isso aí, é um baita projeto. Serão 8 episódios com parceiros incríveis e histórias ainda mais incríveis, não é mesmo, gente? É isso aí. E tudo isso aqui só pode seguir acontecendo porque nós temos marcas que apostam e que apoiam o ecossistema do churrasco. Como eu sempre falo, são marcas que deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque elas deixam de se preocupar apenas com a venda do seu produto e investem num programa de capacitação e educação para o ecossistema do churrasco. Então, se você vai consumir qualquer produto, dá uma olhadinha aqui na Voz do Churrasco. Quais são as marcas que apoiam o nosso ecossistema durante o ano inteiro? São essas marcas que nós precisamos consumir e apoiar. E quem são elas, André? Barão Erva Mate Chá, sempre ao lado do gaúcho, né? São mais de 50 anos ao lado do gaúcho com chá, chimarrão. Sem presente, a gente teve presente também na viagem. Farofa é o Capitão, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Cher Churrasqueiras, líder mundial e agora vamos falar que é 50? 50 anos. 50 anos? Há 50 anos levando a cultura do churrasco para o mundo. Estão presentes em mais de 92 países. Acho que são mais de 94, se eu não me engano. É isso aí. Aí daqui a pouco eles falam, tá? Uma marca gaúcha. Uma marca gaúcha, né? Frigorífico Borrússia, frigorífico de suínos feito pela nossa gente, Prefeitura Municipal de Porto Alegre com o selo Capital Mundial do Churrasco. Tá na manga hoje da camiseta. É isso aí, porque o selo Capital Mundial do Churrasco fomenta a cultura gaúcha, fomenta a cidade, fomenta o comércio, fomenta o turismo, e a gente está aqui para cada vez mais levar esse selo adiante e levar ele para o resto do Brasil através dos nossos canais de comunicação, não é mesmo, Cristiane? É isso aí. Um grande abraço à Prefeitura Municipal de Porto isso Alegre. Aí. Temos também Lenscorp Marketing Digital, GR Group Assessoria Financeira e Jurídica, né, Cristiane? Por quê? Justiça começa pelo bolso. São mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil. Você que tem alguma dificuldade financeira ou jurídica, entre em contato com eles através do Instagram, que eles vão atender vocês aí da melhor maneira. O pessoal é de fundamento, né? Tem bastante gente, hein, Cristiane? Só gente boa. Só gente boa, né? Ó, Zinho, né? O primeiro pão de alho do Brasil, líder nacional e agora cada vez mais presente na mesa dos gaúchos. O ano passado o nosso foco era o pão tradicional do Zinho. Esse ano o que a gente quer mais que vocês provem e conheçam é o pão bolinha do Zinho. Eu tenho preferências pelo de catupiry, né, Cristiane? Que é o Catupiry, que é uma collab com a marca Catupiry mesmo. Tem o de calabresa, tem o de churrasco, enfim, são sabores maravilhosos. Provem lá. O produto é de fundamento. Daqui um pouco o Zinho vai mandar um agrado aqui pro pessoal na mesa, não é mesmo? É sempre assim. Os patrocinadores devidamente apresentados pelos apoiadores, né? Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Temos Red Bull, líder mundial também presente aqui. Temos Facapcor, corretora de seguros e consórcios. Marcelo Bolinha Marcelo Bolinha e Dom Cássio. Marcelo Bolinha, né? Fiquei muito tempo com ele. Aí, ó, Marcelo Bolinha, pelo amor de Deus. Dom Cássio Selime. Olha, Facas Dom Cássio Selime aí do nosso amigo Cássio. É um parceirão nosso. É Todos. Isso aí. É uma lista grande. É uma lista grande e vai aumentar cada vez mais. Porque quando o conteúdo é bom, as marcas também querem estar aqui presentes. Se você é uma marca que ainda não tá aqui, tá perdendo seu tempo, hein? Corre pra cá, chama aí que a gente responde. Tem uns parceiros aí que vão dizer se valeu a pena ou não. Daqui a pouco ele vai me cortar aqui. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje nós temos aqui... Vi um bolinho hoje, pra comemorar 50. Bah, não me dei conta. Eu
Verdade. Vou botar uma vela em cima do porque pau. não é hoje. Não, mas não interessa, no mês, comemora começa. tudo. Exatamente. Mas estamos aqui com nossos amigos, parceiros e agora patrocinadores, né? Como a gente falou, líder mundial em churrasqueiras e parrilhas. Há 50 anos levando a cultura do churrasco para o mundo. Mas nós vamos apresentar aqui Dani Scher e Maurício. Sejam muito bem-vindos e obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Vocês falam bonito, hein? Você viu? Que casal, hein? Meu Deus do céu, Como é que hein? nós vamos sair, Maurício? Pô, pega uma aula, Tu viu Dani. o Pega uma trocadilho? aula que a venda vai duplicar. Tu viu o trocadilho? Por favor, eu acho que hoje vai jantar com eles, por favor, cara. E fica gravando. Depois antes de dormir, bota aqui assim, né, o fonezinho, Não, fica... Vamos aprender com ele. Ai, gente. Prazer, Nossa. obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar com vocês. Eu pude acompanhar esse projeto que vocês vão lançar no dia 9 aí. Tá muito bacana mesmo. Se vocês acompanharem aí, vão ter uma grata surpresa. Para de falar, Dani, porque senão começa a adiantar muita coisa quando vem. Conta tudo. Isso que o Maurício falou que era travado, né, Dani? Quando vê, ele já tá mandando pra todo mundo, ele já manda um áudio pra não sei quem, já divulga pra não sei quem. Deixa, Calma. Dani, Bolinha, eu já pode, recebi, vou te mandar, tá? O Bolinha já manda pros grupos dele, tudo, né? Pronto, vai disparar nos grupos de bom dia. Bom dia. Mas ficou Mas- bonito, né? Ficou. Tá. Ficou legal, né? Ficou. Bolinha, eu já vi, viu? Porcaria, tu viu e não mostrou pro Bolinha? Não, tudo bem, tudo bem. Tudo Ai, bem, tudo bem. ai. O Bolinha viu no meu celular, gente. A gente só não mandou pra ele não espalhar. Olha, bom. Bolinha não se segura? Mas, gente, vamos lá, né? Vamos contar pra nós aqui, pra todo mundo, 50 anos de empresa. Conta um pouco dessa Meio história aí pra século, nós. galera. Meio século, cara. Que isso? Meio século comendo muito churrasco. Tu tem quantos anos, Eu Dani? tenho 52. 52. É praticamente nasceu dentro ali da Eu churrasqueira. acho que quando tava meio frio, É? botavam ele do lado da churrasqueira ali pra se aquecer. Não, vocês querem? Eu conto como é que começou. Queremos. Tá. Queremos. Eu nasci em Curitiba, 1974. Nasci em Curitiba, sou curitibano. Tu não viu no Pânico Ele é o cara para- dizendo ele é assim, paranaense. sabor gaúcho? Você não É, eu vi ele falar isso, mas eu não tinha entendido. Sabor, é verdade, Sabor, é gaúcho. verdade. foi isso? É verdade. Então, meu pai tinha ido trabalhar em Curitiba. Ah, tu deu acaso de nascer lá, então. Sim. Ah, tá. E A família é toda gaúcha? Não, toda gaúcha. Toda gaúcha, só eu que nasci em Curitiba. E meu pai, em 76, voltou. E aí, quando ele voltou, aí ele começou a fazer churrasqueira. Adivinha como? Foi no ferro velho, pegou um motorzinho de para-brisa de Aero Willis, né? Fez umas engrenagens, porque ele trabalhava com torno, fresa. Uhum. E aí, daí saiu a tal da churrasqueirinha. Então, ele levava lá no dojão, no dojinho, ele ligava na beira do rio para ficar pescando. E aí, ligava o rotativo para fazer o churrasco no rotativo. Foi assim que nasceu Massa. na época, Via Piana, né? Que é o meu outro sobrenome. E aí, depois, no decorrer do tempo aí, meu pai começou a fabricar churrasqueiras para a linha industrial. As churrascarias começaram a querer o produto, porque todo mundo usava o espeto parado. E aí disse assim, pô, mas isso aí dá para aplicar também na churrasqueira, nas churrascarias. E aí foi crescendo, foi indo até 95, que foi ali que eu comecei a assumir daí a administração. E eu já tinha uns 20 anos. Que legal. Então dá pra se dizer que o teu É um dos teu pioneiros. pai é o cara que É um dos pioneiros do deu sistema essa rotativo. ajuda pra que, vamos assim Cara, nós dizer. pegamos toda a fase, eu, né, como criança, né, eu trabalhei muito dentro da fábrica, né, eu sou formado no Senai de torneiro mecânico. É mesmo? Sim. Olha Profissão aí. que não existe mais, graças a Deus. Não, é verdade, não existe mais. Não existe mais. E aí eu fazia as engrenagens, a gente fazia as montagens e o meu irmão, que era mais velho, visitava as churrascarias e eu comecei a ir junto com ele. Cara, era muito louco. Nós pegávamos os carrinhos 1000 lá, cara, e pegava a estrada e ia, né? Bater de porta em churrascaria. Todas as churrascarias eram de beira de estrada, em posto de combustível. E aí, todos esses caras que são famosos hoje aí, né? Fogo de Chão, Porcão, na época, né? Hoje Mussolini, vários deles, eles eram tudo garçom, né? Do tipo assim, eles serviam churrasco, eles lavavam um prato, faziam tudo isso. E aí, depois montaram as suas próprias churrascarias. E aí fizeram uma coisa muito bacana, né? Levaram para dentro da cidade, levaram um projeto, arquitetos e transformaram as churrascarias no que elas são hoje, né? Num negócio, não só num restaurante. Sim. Sim. Então, basicamente, toda essa fase aí eu vivi. Que legal poder acompanhar essa evolução do churrasco como negócio, né? De vivenciar lá dos primórdios e agora trazendo para o presente, né? Poder viajar, ver em diferentes localidades do mundo e enxergar a marca de vocês e a cultura gaúcha, porque hoje o churrasco é
cartão de visitas, né? E sem churrasqueira, sem os equipamentos, sem a carne gaúcha, não tem isso, né? E a parte mais legal é que, do tipo assim, os precursores, né? Ou seja, todo esse povo aí que levou o churrasco, vamos dizer assim, né? Sim. O modelo Steakhouse, né? O modelo Brazilian de fazer churrasco é muito legal porque a gente conhece todos eles, cara. Sabe? legal. A gente já teve o prazer de sentar com cada um deles, de Que conversar, legal. deles reclamarem do nosso produto, meterem o pau dizendo isso aqui tá uma porcaria, gaúcho, tu tem que melhorar aqui, melhorar ali. E a gente foi evoluindo também junto com eles, né? Então isso que faz hoje a gente se tornar especialista naquilo que a gente faz. Então isso que é... Humildade intelectual, poder ouvir, né? Não, total, né, cara? Até porque eles que fazem o churrasco todo dia, né? Eles que têm o entendimento. A única coisa que a gente fazia era saber soldar, dobrar chapa. E aí foi pegando toda essa cultura do churrasco, de como que tem que ser uma grelha, de como tem que ser o espeto, distância de fogo, né, a caloria, como é que faz, quantas voltas por minuto tem que dar o espeto, cara, tudo isso aí parece que é uma coisa simples e fácil, mas tudo tem um segredo. Mas o legal, você falou uma coisa que é muito legal, né? Que vocês são especialistas. E por onde a gente passa, você sabe, né, que vocês acompanham, a gente tá em todos os festivais de churrasco por aí, a gente tá rodando e a gente vai e sempre tem o equipamento da Sher, né, e sempre tem, a gente vai conversar com os assadores, a gente conversa com os chefes e até com os donos de festivais, como foi com o pessoal da churrascada, e a gente pergunta, né, como que é a experiência com a Sher, e o que a gente sempre escuta é sempre a mesma resposta, a Sher, ela nos ouve, a Sher, ela nos escuta, e aí ela consegue fazer o que a gente precisa. E é mais ou menos isso, né? Na verdade, a empresa, eu acho que, além da gente conseguir fazer determinado tipo de customização, porque, claro, existem indústrias que a gente respeita, né? Cada um tem o seu, né, Seu mercado. o seu mercado, a sua maneira de trabalhar, mas a Sher tem determinada padronização que a gente não altera. Porque justamente começou lá com o pai do Daniel, há 50 anos atrás, que a gente sabe que não diariamente, mas muito seguido, vem aquele cliente e diz assim, não, mas a altura eu quero deixar ela desse jeito, eu quero deixar desse jeito. A gente respeita, porque cada um tem um estilo de assar. Claro. Mas determinadas coisas a gente se impõe e diz, não, cara, aqui não faz. A gente já viu, a gente já testou, muita gente já colocou, entortou, tem o problema. Então, assim, a gente consegue... Hoje a Sher tem uma engenharia, não sei porque, acho que 12 pessoas dentro da engenharia, trabalhando e melhorando o produto e customizando o produto que a gente tem para a necessidade do cliente. Então, seja ele um dono de restaurante que não sabe assar, mas toca o negócio, um baita do empresário, ou seja ele um chefe, ou seja ele um simples mero assador que faz um belo de um trabalho e que faz a coisa acontecer no restaurante e muitas vezes não ganha o mérito, mas é aquele cara lá que vai dizer assim, não, aqui eu quero uma customização porque eu trabalho desse jeito. Então a gente faz a customização, mas respeitando esse know-how que veio lá do pai do Daniel de 50 anos, dizendo, não, cara, aqui eu acho melhor não mexer. Não, e hoje mesmo, né, quando a gente vai desenvolver projetos, inclusive, né, para os antigos, que eles saem de uma churrascaria, abrem outra, abrem steakhouse, e aí, eu preciso de um projeto assim, assim, assado. Tá, e o que tu quer que eu faça? Dizer assim, isso aí é com vocês. Isso aí eu não. Que legal, que confiança, hein? Total. Isso é legal. E aí, quando a gente entrega o produto, né, aí eles disseram assim, nós temos que melhorar isso e isso, mas estamos tirando uma carne. Por quê? Porque a parte principal é tirar o bom churrasco que vai para a mesa do consumidor. Sim. É isso que é importante. O resto ali, se a porta fez isso, né, fez aquilo, tudo isso a gente vai ajeitando, mas o assar a carne, né, a entrega que a churrascaria ou a steakhouse tem que dar para o consumidor, isso a Sher consegue, vamos dizer assim, com excelência entregar. E também na parte residencial, né? Porque muitas vezes existe aquele assador, vamos falar que o cara... Olha aí, ó. Opa! Aqui a galera aqui... Isso aí é aquilo muito que obrigado. No início. É, então, o pãozinho, pãozinho. Esse é de catupiry. Oi, esse eu não isso- conheço. É com catupiry, Por favor. a marca catupiry. Isso é aquilo que a gente comeu... não é para falar? Pode falar. Pode Aí falar. isso é aquilo que a gente comeu nas gravações? Que a gente Também. tava fazendo na Também. página. Também. Também. Esse aí tem uma collab do Zinho com a Catupiry mesmo, então é Nossa, maravilhoso. de fundamento, né? Não, Muito bom. esse pãozinho é Eu bom. pensei que eles iam fazer um churrasco. Não, vamos Olha. botar fogo no estúdio aqui, ó. Consegue A fazer gente Era faz aí. na churrasqueira. Então, pão com alho. Cara, pão tem- com- Eu Não tô, tem eu problema, tô, a gente faz eu tô tudo. pleiteando um parceiro de parrija pra eu montar meu estúdio de gravação.
Eu já vi até as fotos, tu acredita nisso? Já? Sim. Nós já tu estamos com o projeto na Tu tá cabeça. chegando atrasada. Ah, viu? Ah, então tá bom. Eu tô só esperando o meu estúdio Não, com a parrilla. Vão derrubar tudo. Zerei o... Não, Eu só quero. quebrei Eu tudo. só quero. Bah, eu entrei no modo loucura. Vão Eu derrubar vou comprar tudo semana que aquele vem. negocinho que eu tô vendo na internet ali, que os caras apertam o gatilho e o dinheirinho vai indo. Eu só tô esperando o meu parceiro de parrilla pra eu ter meu estúdio. Cara, Aí eu vou gravar com churrasco. Não, e nós vamos fazer uma live, porque tem uma churrasqueira de pedra, né? De tijolo. Tem não sei quantos metros. Mas já dá pra contar tudo isso aqui, cara? Não Vocês dá, já estão não dá. Você já mudou de estão assunto, revelando? Não é hora de bater papo com o Dani. Não é hora de mudar o assunto com o Dani. Tá Vocês dois revelando têm os nossos TDAH. planos aí, Eles porra? têm TDAH. Mal. Uma coisa legal que nem o Maurício levantou agora, né, da linha residencial. Tenta imaginar que há 50 anos eu convivo com churrasqueiros, eu convivo com os garçons, com todo mundo que tá na operação da churrasqueira e falando sobre a churrasqueira, né, dizendo isso é bom, isso é ruim. E nesse tempo todo aí, juntando tudo isso, vamos dizer assim, ao futuro, né? Quando eu digo o futuro, a automação, a Alexa, uma série de coisas bacanas. E aí, quando a gente fala com o consumidor final, né, com o cliente, e aí o cliente ele só olha se a máquina está bonita, ele só olha o preço do equipamento e ele esquece que o que ele está criando dentro de casa, né, é um espaço gourmet. O que ele vai querer? Ele quer um espaço gourmet bonito, bonitinho, né, ou ele quer um espaço gourmet bonito e funcional? Porque, cara, quando tu convida alguém pra vir na tua casa pra comer, vamos falar sério, né, cara? Tu quer fazer charme pro teu amigo, né? Claro que sim. Tu quer apertar um Quer dar um botãozinho, show, né? tu quer dar um show, Claro cara. que quer. E a parte legal da churrasqueira é que daí é que nem quando tu não é um bom piloto, mas te bota um carro bom. Tu até meio que vai junto. Eu brinco muito com o pessoal das bicicletas, né? O pessoal sai andar de bicicleta e eu acabei comprando aquelas elétricas. Cara, eu tô andando com os guri, velho. Eu tô acompanhando os guri, cara. É só dar uma ferramenta boa pra nós que a gente acompanha. É verdade. Não, é verdade, é verdade. Mas é verdade. Aí o cara tem um bom equipamento, cara, ele vai conseguir... Porque assim, ó, tu investe num bom carvão, tu investe numa boa carne e tal, pô, não vai jogar aquilo ali em cima de qualquer parrilla, né? Em cima de qualquer churrasqueira. Não, e tem outra coisa, né, assim, tu tem um espaço bonito, bacana, e tu poder... O gaúcho tem aquela coisa do ego. Não, olha, vem cá que eu vou te apresentar... Eu vou Esse é o vou meu te espaço. apresentar a minha churrasqueira. Esse é o meu A churrasqueira verdade. tem alma, né? Vou te verdade. apresentar a minha churrasqueira. Tipo, pra algumas pessoas, talvez... Não, mas vamos falar sério, né, cara? É o único lugar que a gente tem um pouquinho de voz. O resto da casa é tudo com a mulher. E ela que decide quando o cara faz o churrasco ainda, É o único né? lugar que a gente diz assim, vem cá que eu vou te apresentar o meu espaço. É isso aí. É isso aí. A minha churrasqueira. Não, e é mas bonito, assim, a gente pode falar, eu posso falar com propriedade, porque eu olhava para churrasqueiras de uma maneira. E depois que a gente começa a trabalhar com o mundo do churrasco, a gente começa a enxergar o equipamento de outra maneira. E é muito legal. Eu ainda mandei uma mensagem para ti, né? Um tempo atrás, mandei uma mensagem pro Dani. Falei, reconheço a tua churrasqueira, não preciso ver a marca, eu não preciso ver a marca nem a logo, pela robustez do equipamento. Mandei pra ti essa Sim, mensagem. é verdade. Restaurante, isso. É, É. aham. E o legal da coisa, que nem eu tô com o Dani, nós somos faz 21 anos, né? E eu lembro lá em 2005... Tá comigo? Então, desde 2005. E naquela época, a linha residencial, nossa, era 2 modelos de churrasqueira. Apenas 2 modelos, tu lembra? Lembro. Ah, Era um sisteminha rotativo. era um sistema rotativo um pouco mais simples e com um pouquinho mais de valor agregado. E hoje a gente tem uma linha residencial tão bacana, tão linda, onde o cliente consegue escolher entre diversos modelos, aonde o cliente consegue escolher, não, eu quero um sistema rotativo, porque a gente escuta, não, eu quero só um sistema rotativo para mim colocar uma paletinha de cordeiro ali, deixar girando, e eu gosto de churrasco no espeto, então eu quero um sistema rotativo mais simples. Não, eu quero uma parrilla aonde eu quero somente uma grelha e um descanso em cima para mim colocar um legume, um pouco de alho, alguma coisa assim. Já tem aquele outro cliente, não, na minha churrasqueira é 2,5 metros. E daí tu fica pensando, pô, 2,5 metros, muita churrascaria Às não vezes tem espaço. esse tamanho.
O cliente quer queimar uma lenha num firebox, né, num braseiro, uma lenha de laranjeira, uma lenha de pitangueira, ele quer um defumado na carne, ele quer uma parte da grelha, porque ele convida muitas vezes ali 30 pessoas, então assim, ele quer uma churrasqueira grande. Já tem outros que querem, não, eu quero uma coisa mais tecnológica, que é como se fosse um Daniel da vida, que adora tecnologia. Que é a Alexa. Aonde a Sher conseguiu agora desenvolver, até vamos estar agora na Revestir, já aproveitando, né, na semana que vem, que é uma das maiores feiras do Brasil nesse ramo de arquitetura, né, e design, e nós vamos estar cada vez, não lançando porque a gente já colocou no mercado, mas vamos estar agora indo com uma divulgação mais forte da churrasqueira, onde o cliente vai conseguir trabalhar com controle remoto, né, com aplicativo e com Alexa. Então todo o controle que tu tem para girar espeto, rotação de espeto, acender o carvão, subir e descer a grelha, achar o ponto ideal do teu churrasco, tu vai conseguir fazer via aplicativo, via Alexa ou controle remoto. Então, isso é uma coisa que eu quando paro e começo a olhar para trás, né, desses 50 anos, que eu tô há 20 anos na empresa, eu consigo parar e dizer assim, porra, olha como é que era naquela época e olha como é que está agora. Então, só que toda essa tecnologia, toda essa diversificação de modelos e tudo mais, o bacana da coisa é que ele é todo desenvolvido baseado no feedback do churrasqueiro, da churrascaria, do chefe de cozinha lá do Copacabana Palace, que tem uma churrasqueira nossa. Ou tu vai pegar Fazano em São Paulo. Fazano em São Paulo. Em Dubai. Aí eu até ia comentar. 94 países a gente escuta o feedback do assador. Se tem uma coisa, cara, que nos enche de orgulho, cara, é quando o cliente, ele nos dá o privilégio de ter uma churrasqueira nossa e daqui um pouquinho ele volta e diz assim, tu acredita que eu fui para Dubai, fui comendo uma churrascaria, pedi qual era a churrasqueira da Sher. Isso acontece bastante. Eu fui pro Japão, cara, e eu vi uma marca de vocês lá, porque eu fui perguntar qual era a churrasqueira. Porque como vocês falam muito, né, que vende para tudo que é lugar, e aí as pessoas ficam apavoradas, porque quando eles vão nos melhores restaurantes e steakhouse, né, a nível mundial, na Austrália também, o pessoal diz assim, nossa, cara, eu fui em 2, 3 churrascarias, é tudo de vocês? Graças a Deus. Mas vocês atendem... Mas o que é bom tem que ser vendido para todo mundo. Vocês atendem... As melhores churrascarias do mundo, vocês atendem. Hoje, eu vou dizer assim, a gente foca um trabalho bem bacana, onde a gente tenta fazer um produto bem reforçado, com alta tecnologia. Aí, obviamente, o produto não é barato. Claro que o produto, vamos falar assim, ele não é o produto mais barato que tem no mercado. Muito vale é tudo aquilo que... Exato, já dizia então, ele é um produto Santa Teresa d'Ávila, ela sempre dizia, muito vale, muito custa aquilo que muito vale. Então, obviamente, hoje eu acredito que são poucas empresas que trabalham com lucros abusivos. Agora, se o nosso produto ele é um produto mais caro, é porque ele tem determinada tecnologia, determinado reforço, chapas mais grossas e um know-how de 50 anos colocado. Mas a Sher não é o produto mais caro. Entende? A Sher tem um produto maior valor agregado. É isso que a gente escuta de muitos dos nossos clientes, sabe? Vamos falar assim, o custo-benefício é fantástico. Para um acabamento e para uma tecnologia e para um know-how de 50 anos, a Sher está num patamar maravilhoso. Porque, claro, o produto não é barato, mas não é um produto extremamente caro. É um produto bem acessível para quem quer ter um produto de qualidade. Exatamente. Sabe o que é legal? O legal é que, do tipo assim, para tu ir ganhando o mercado, leva tempo. Né? A gente está há 50 anos. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma nova venda ou conquistar um novo cliente, o cliente pode ficar se perguntando, né? A gente não é bonitinho. O pessoal quer ganhar dinheiro. O pessoal bota equipamento que não dá problema, que não chama assistência, que entrega aquilo que precisa. Eles não compram o nosso equipamento porque a nossa marca é forte. Marca forte é das churrascarias que estão aí. Eles querem um equipamento que não dê problema e não se incomode. Então, por isso que a gente consegue conquistar o cliente e a gente sempre brinca, né? Se hoje o cliente não nos deu a oportunidade, é só uma questão de tempo. Nós vamos casar com ele. Porque todo cliente, cara, que quando começa a trabalhar com nós, não sai mais. E de vez em quando, e é normal do mercado, e eu acho que isso é salutar, né? De vez em quando o cliente dá uma fugidinha para a concorrência, mas não demora muito. Em um ano e meio, ele volta. É porque a questão principalmente churrasqueira e principalmente churrasqueira a carvão, né, é um produto que vocês imaginam que trabalha o dia inteiro em um restaurante com fogo. Então, o que acontece? É claro que
o fogo ele tende a destruir tudo. Sim. Então, muitas vezes, Vou dar um tu dado acaba pra pegando vocês. uma coisa mais simples, mais barata, e tu vai fazer fogo todos os dias durante um ano e meio, tu vai notar na hora. Não tem como Vou dar não um notar. dado para vocês que eu acho que é muito legal e às vezes as pessoas não têm percepção. Quem tem percepção de quantos quilos de carne para fazer um churrasco e tal, uma churrascaria de porte legal, né, que funciona bem, ela trabalha entre 25 mil rodízios mês. Entre 25 e 30 mil rodízios mês, tá? Eles consomem de 8 a 12 toneladas de carvão num equipamento. Estou falando de uma churrascaria. Por mês. Por mês, isso. Em um mês. Em um mês, uma churrascaria consome de Que loucura. 8 a 12 toneladas. Depende da churrascaria, depende Sim. do movimento, mas mais ou menos em torno disso. E eles assam mais ou menos em torno de umas 10 toneladas de carne. Então, cara, isso todo mês em cima de um equipamento. E o equipamento tá lá há 10, 15, às vezes 20 anos, cara, trabalhando. Por isso que eu acho que a gente não ganha dinheiro, mano. Só trabalho. É cara. verdade. Só trabalho. Vocês estão que nem o engenheiro que criou o Uno. Esse cara foi banido da história, né, meu? Banido, com certeza. Ah, O cara, que ganhou criou um prêmio, meteu um Uno top. Tome, vai, rua. Depois do Uno, né? É, o cara que criou o Uno Milha, a mesma coisa da Cher. Mas é uma grata satisfação, cara, fazer um produto de qualidade, estar presente nesses países, né? E eu acho que, como a gente tá contando a história, né? Pra quem olha assim, parece que é só louvor, né? Cara, foi muita batalha pra chegar aqui. É. Ô, Foi Dani, muita batalha. eu gosto muito da história que você contou pra nós, porque o Maurício, a gente tá contando, né? Você nasceu dentro da Cher, Sim. né? Quando o Yumal chegou depois, né? O Maurício chegou depois. E aí você falou que tá com ele há 20 anos, ele falou pra nós que você é o cara dele. Ele falou pra nós, o Maurício Não, é eu vou meu cara. fazer, eu vou fazer um resumo pra vocês bem rápido ali. Até Tu pra lembra gente quando eu não se comecei? Eu perder. tinha, acho que o cabelo meio pintado. Eu não tinha Tu era piercing. surfista, cara. Tinha piercing no Eu olho. tinha recém-voltado da Austrália, eu trabalhei num navio de cruzeiro 6 meses, morei na Inglaterra, Não, ou seja, Não, calma. Deixa eu contar como é que tu entrou. aí que é começou a minha percepção. o principal executivo da Cher pra viajar o mundo. Surfista e cabelo pintado, surfista. Deixa eu contar pra vocês a minha principal percepção, né? Nós na batalha, né, em 95, a gente passou uma crise financeira muito grande, né, que foi na época do meu pai ali, né? A empresa dele veio a fechar. Foi aí que eu assumi ela e aí a gente começou a trabalhar de novo. Tanto é que em 96, 97, a gente terceirizava a fabricação, porque a gente não tinha mais fábrica, né? E aí eu fui morar em São Paulo e no Rio. Eu, meu irmão e tal. E a gente foi morar em São Paulo e Rio. Então, eu passava as madrugadas dando assistência técnica e meu irmão vendendo. Então, quando a gente via... Eu passava de noite estragando as máquinas e meu irmão de dia vendendo. Mentira. A gente arrumava dizendo, ó, vai vender lá porque a máquina do cara tá acabada, sabe? E tanto nas nossas máquinas como na da concorrência, né? E aí depois a gente voltou a fabricar, 98 a gente voltou a fabricar e tal. 2001, crise de novo, né, cara? Imagina, nós era pequenininho. Foi aí que eu recebi a visita de um dos donos, que foi do Jorge, né, Ongarato, que eu recebi uma visita dele. Até hoje ele dá risada e ele ri, né, porque ele disse assim, Gaúcho, eu botei o teu endereço. E aí quando eu fui descer, eu olhei teu galpão, assim, eu fui até metade, não sabia se entrava ou se eu voltava. Não sabia se entrava ou se eu voltava. Ele disse, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Eu disse assim, mas tomei coragem e entrei. Né, foi aí que ele me convidou, né, porque a gente já exportava para os Estados Unidos. Na realidade, a gente era comprado. Né? Em 96, as churrascarias foram para os Estados Unidos, começaram a comprar de nós pingadinho. Né? Ah, eu preciso de uma máquina. A gente pegava, embalava e mandava embora. Tinha um distribuidor lá em New Jersey que fazia a venda para nós. E aí, quando ele me convidou, isso já tinha passado 4, 5 anos, eu disse assim, cara, eu vou ir, sem falar inglês. Eu disse assim, vocês me pegam no aeroporto? Eu disse assim, né? Porque eu não falo inglês. Gaúcho, vem pra cá que nós vamos te pegar, tu dá uma olhada no que tem que fazer. Sabor gaúcho. Sabor gaúcho. Porque os caras tinham uma mão de obra muito cara de fazer alvenaria. Então eles tinham que construir uma churrasqueira pronta, né? E aí o meu pai já tinha feito alguma coisa parecida, mas de menor porte com o Paulo da Di Paolo. Então eles já tinham estudado alguma coisinha assim, mas, cara, eram máquinas pequenas. Não eram uns monstros de 4, 5, 6 metros de comprimento. Então eu fui lá, peguei um know-how, dei algumas dicas e aí começou a nossa brincadeira com a fogo de chão. Né? Porque aqui no Brasil a gente atendia eles, mas tinha muitos fabricantes aqui. Então eles gostavam muito do local, porque os caras iam lá pegar o dízimo todo mês, né? Eles iam lá, consertavam e pegavam o dízimo, né? E hoje não, a gente fabrica uma máquina que não é para dar problema, ela tem que funcionar, né? Porque parou uma churrasqueira no meio do caminho, meu, é labareda de fogo e fecha a casa. É que nem estragar uma coifa, né? Enche de fumaça no salão. Então a máquina não pode parar, né? E a gente tem que cuidar disso, porque... Para mim, ela é o carro-chefe, né, que atende. E aí, tá, fui para os Estados Unidos, tudo, cara, 2003, 2004. Aí, 2005, uma baita de uma crise de novo,
porque eu inventei uma maleta lá que eu quis vender para o mundo inteiro, saí lá em 40 revistas e nesse meio tempo me bate na minha porta um garotão, né? Cabelinho crespo, chamado Maurício. Eu e minha esposa olhando, né, cara, porque ela tá até hoje junto comigo, a Rosana. E aí nós dois ali, né, precisamos de uma pessoa para nos ajudar a implantar o sistema e tal, né, e que fala inglês. Tá, entrevistamos o Maurício, entrevistamos outras pessoas, né, e eu gostei mais da menina. Eu disse assim, eu gostei do guri. Olha aí, ó. Disse assim, cara, ele tem um pé na estrada, ele, sabe, é ligado. Eu disse assim, tem um jeito bacana de chegar. Eu disse assim, né, vamos testar os dois. Mas com que dinheiro? Como é que nós vamos pagar os dois? Eu disse assim, deixamos um mês, 2, depois a gente vê o que passa. O empresário, ele é assim. Resumindo, foi mais ou menos assim, cara, a gente deu, vamos dizer assim, deu uma sopetada, e aí eu comecei a conversar com o Maurício começou a trabalhar e tal, né, e usou o inglês, só que imagina, ele tinha 21, 22? 23. 23 anos. Cara, quando ele vinha da festa direto pro trabalho, era o dia que ele mais vendia. Ele não tinha papas na língua, cara. Tanto é que eu e minha mulher, a gente era garçom, a gente levava copo de água pra ele. Bebe que tu tá bebendo. Bebe e vende mais. E aí, cara, começou a nossa história, sabe? Maurício, preciso que alguém viaje junto comigo, porque eu não falo inglês, então eu só consigo visitar brasileiro, né, cara? Então aí pegava o carrinho, velho, eu e ele e tal, e nós fazia todos os Estados Unidos, cara. Uma vez a gente deu a loucura, né, Maurício? Disse assim, vamos pousar ali em Miami. Tinha um concunhado meu que mora lá, que é o Fernando, que é o nosso distribuidor hoje, né? Mas foi, na verdade, Ele foi para os Estados Unidos com o intuito de vender a maleta, em 2003 ou 2004, se eu não estou enganado. E aí, quando eu viajava para lá, eu me encontrava com ele e depois eu saía a rodar as churrascarias, né? E aí, eu e o Maurício, vamos pegar de Miami e vamos até a Califórnia rodando. Meu Deus. A gente foi rodando 48 horas, cara, sem parar. Era um dormia, o outro dirigia, a gente pegava o Subway, batatinha, ia comendo no colo e estrada. A gente nunca mais vai fazer isso, né? É puxado aguentar o Daniel num carro ou 2 dias. Gente, vocês imaginam uma próxima temporada da Estrada se a gente levar o Dani com o Bolinha? Pronto? Não, às vezes a gente Volta, volta, né? Você sabe quantos quilômetros a gente fazia em 20 dias nos Estados Unidos? Nós fazia 15 mil quilômetros. Nossa. 15 mil quilômetros. Coitada da empresa que alugava o carro pra vocês. Sim, nós fazia 15 mil quilômetros. É porque o que acontecia? Muitas vezes tu tinha um cliente num estado, depois tu tinha outro lá no outro estado, e esse foi o legal da Share, eu acho. Por isso que eu acho que a gente tem uma presença dentro do Brasil e principalmente fora do Brasil bastante grande. Porque o cliente que compra o produto da Share, a gente sempre tenta ir lá visitar ele, cara, que seja uma vez por ano. E depende de onde ele estiver, claro, depende do lugar, Claro. totalmente fora de mão para nós. Mas depende do lugar, ele faz parte do nosso roteiro de viagem, faz parte do nosso trabalho. Então, o que acontece? O Fernando lá dos Estados Unidos, né, que é o proprietário da Zafio, né, ele e a Fernanda, que são os distribuidores da Share lá, desde essa época, desde lá, que foi 2004, quando eu entrei, 2004, 2005, que estão fazendo um excelente trabalho, e desde aquela época também começaram conosco, né, fazendo essas indiadas aí de visitar a cliente. Então, o que o cliente começou a ver? Depósito de espeto na sala. É uma dificuldade que, assim, hoje o pessoal fala, né? Pô, líder mundial, tá presente em 94 países. Mas não é bem assim, não foi bem assim. E ainda não é bem assim. Não é tão simples Não, assim, não é, né? não, então, Você ser por líder isso, mundial. Não é fácil ser O que líder no acontece? quintal A de gente casa. começou a vender, né, pro cliente lá nos Estados Unidos e em outros países, e só que o cara vende e daí, de repente, não sei quem é a empresa, não. Daí dava 6 meses, vinha lá o Maurício, o Daniel, né, ou então o Fernando, ou as pessoas que trabalham conosco, e vai te dar a mão. Eu sou lá da Share Churrasqueiras do Brasil, vim ver como é que a churrasqueira tá funcionando. O cara para e diz assim, porra, mas eu não tô fazendo orçamento, eu não tô fazendo nada. Não cara, pedi, mas não deu tu defeito. é cliente da Share. E eu vim aqui te conhecer pessoalmente. Lembra que tu fez a ligação pra mim lá? Gente? Isso lá em 2005, 2006. Aonde nós não tinha tanta tecnologia. Hoje tu pega o telefone aqui, tu faz uma chamada de vídeo na hora, tu já vê o cara, tu já vê o equipamento. Mas viajava com mapa. Viajar com mapa. Não tinha. Eu lembro que os primeiros começou aqueles tonton, aqueles GPSzinho. Uma vez era no mapa. Então o que aconteceu? Com o Fernando, né, com a distribuição lá, a gente se tornou cada vez mais forte, porque o Fernando, quando o cliente precisava alguma coisa,
né? Seja um motor extra, espeto, nós tínhamos lá nos Estados Unidos e temos até hoje, né, esse negócio, né, funcionando muito bem. E só que isso para muitos dos clientes era uma coisa, uma novidade. Aquela empresa do Brasil de churrasqueira, que desculpa, a churrascaria muitas vezes compra de empresas gigantescas, geladeiras, fornos, e o cara não vai depois que tu comprou, depois de 1 ano, 6 meses, tudo bem que só vim ver como é que tá. Não, Claro mas eu que não não. te convidei, não, mas eu vim te dar um oi, tomar um café, não quero te incomodar. E aí o cliente começou cada vez a dar mais valor por isso, porque a gente está presente no mercado e nós temos uma força local, onde a empresa aqui do Brasil, que é o Headquarters, desenvolve o projeto baseado na necessidade do cliente e localmente nós temos pessoas dando todo o suporte, seja ele comercial, seja ele com peças de reposição, ou seja o que precisar. Então isso aí é um grande sucesso da nossa empresa, que muitas vezes assim, as pessoas ficam pensando, pô, mas por que talvez o produto da Share é um pouco mais caro? Sim, ele é mais caro, mas pode ter certeza, tem muita coisa por trás que, né, não, Sabe talvez... quando- serviço, sabe- né? sabe uma Isso coisa- quando não é, você falou, vocês têm os, né, o suporte local, né? Distribuidores locais. Mas isso quando não recebe a visita de vocês dois ainda pessoalmente. Exato, mas a gente ainda continua viajando bastante. Hoje nós temos, além dos Estados Unidos, né, nós temos na Europa, nós temos em Dubai, na África do Sul, no Japão, na Austrália, República Dominicana, e enfim, esses são lugares que nós temos fluxos direto, mas fora isso, quando a gente faz alguma venda em determinado local, a gente ainda continua viajando para visitar e ir lá apertar a mão do cliente. Então, que daí não tem a pessoa local, mas nós aqui da fábrica continuamos fazendo bastante, e esse serviço a gente faz muito no Brasil também. Sim. Entende? No Brasil também. Isso falando de linha de restaurantes, a nossa equipe comercial de dentro do Brasil, por isso que eu acho bacana, sabe? A nossa equipe comercial, o que faz uma equipe comercial? Quando tem um orçamento, eu vou lá te visitar para tentar vender. A nossa equipe comercial, obviamente, quando eu pego um avião, né, e vai ali o meu consultor lá em Brasília, ele vai visitar quem está orçando, né? Mas ele com certeza vai visitar aqueles clientes que estão usando o produto. Para quê? A instrução que todo mundo tem é o seguinte, tu vai lá, tu vai tentar né, o contato com o dono do restaurante, que faz a parte comercial, mas tu tem que ir lá e falar com o churrasqueiro, tu tem que ir lá e falar com o garçom, tu tem que ir lá entender a necessidade do cara, tu tem que ir lá e ele vai dizer assim, gaúcho, mas essa pecinha aqui, olha, tenta fazer ela de viradinha, que daí para mim abrir a portinha é mais fácil, porque hoje eu abro com a faca. Vira assim que... Então, esse é o feedback que todo mundo lá da Share, da equipe comercial, tem. Nós vamos tentar fechar negócio? Vamos, mas a gente visita muito cliente que não tem orçamento. É justamente a visita cordial, aonde a gente tenta entender do cara, tá feliz? E, obviamente, quando eu vou lá, eu digo, mas e tu tá pensando em abrir um outro restaurante? Então, assim é que é. Porque a churrasqueira não é que nem a carne, que quando eu vendo para um restaurante, eu vendo toda semana. Toda semana o cara vai comprar carne. A churrasqueira não. Não, ele comprou uma vez. Ele compra uma vez e dependendo cada vez mais o produto tende a durar mais, se o cara cuida. Ou eu vou vender só quando ele abrir um restaurante novo. Mas o nosso sucesso é a indicação. Não adianta, né? Quando tu compra Claro um que produto. Sabe uma coisa bem interessante e legal, né? Que eu não tinha prestado atenção Que aula, nisso. desculpa, gente, mas que aula, hein? Que aula de para atendimento. quem é empreendedor, para quem tá ouvindo no carro, para quem tá vendo. Quando as pessoas falam, serviço é tudo igual. E, Não é tudo mas igual. então daí que vem essa história que o Daniel tava contando, que daí eu acabei deixando essa gente, por isso que eu falei isso. Porra, mas daí lá no começo de 2005, o que aconteceu? Como tinha cliente espalhado nos Estados Unidos, não tinha também tanto cliente, mas eles tinham espalhados. Cara, eu tinha um cara ali, 2 na Flórida, depois eu andava mais um pouco, tinha um no Texas, daí depois eu tinha um no Mississippi, aí depois eu ia andando mais pra frente, tinha ali no Arizona aí depois mais pra frente na Califórnia, então, querendo ou não, eu cruzei os Estados Unidos, mas eu visitei todos. E aí como é que nós visitávamos? Nós alugávamos o carro num lugar e ficava 2 dias dirigindo, sem parar em hotel. Aí, muitas vezes, claro, a gente parava a cada 2 dias ali pra tomar um banho, né? A gente, não, literalmente, né? Literalmente a gente Mas praticamente, visitava né? todo mundo. Nós ficava no hotel num dia, no outro a gente fazia um banho tcheco nos postos de combustível e ficava, porque era caro, cara. Eu me lembro até hoje, assim, eu disse assim, meu Deus do céu, porque nós fazia conversão, né? Imagina uma empresa pequena, fatura pouco e tal, cara, tu conseguir fazer tudo isso.
Mas era gratificante, porque do tipo assim, o próprio mercado dos Estados Unidos foi chancelando nós até dentro do nosso próprio país, né? Dentro do Brasil. Sim. Pô, vocês vendem para os Estados Unidos, né? Eu ouvi os comentários, porque os donos de churrascaria, eles viajam para lá saber o que está acontecendo, né? E a gente não deixa de ser uma fonte rica de informação, né, cara? A gente tem muita informação na mão e a gente sabe usar ela com cautela para colocar as ideias dentro das churrasqueiras. Uma coisa muito bacana que o Maurício estava contando ali e que eu não tinha me dado conta, né? Todo mundo vende um monte de coisa para churrascaria. E aí o pessoal diz assim, mas por que os donos das churrascarias é que atendem vocês? Porque tu vai comprar fritador, vai comprar fogão, vai comprar a coifa, vai comprar um monte de coisa, é o comprador, é o gerente, é não sei o quê. Os donos querem conhecer o produto que vai estar na frente, porque é aquilo que eu comentei antes, né? A carne que vai para o salão, na mesa do cliente, passa pela nossa churrasqueira. Então, assim, É o principal ativo deles, né? cara, é o ponto fundamental. Assim, ó, eu vou poupar na churrasqueira. Eu posso dar assim, ó, eu podia passar o dia inteiro aqui. É muito caro trocar um queimador de uma churrasqueira a gás, né? Porque o gosto da churrasqueira a gás, ela não fica boa. E hoje, em São Paulo, pelo menos isso é o que a gente escuta, né? Não dá pra ficar fazendo propaganda, mas tem lá uma marca de churrascaria lá, A Barbacoa. que é a melhor churrasqueira que todo mundo fala, máquina a gás. Hoje, se tu for ver assim, a churrasqueira, não entrando nesse mérito em específico, mas seja ela na churrasqueira a gás, seja ela na churrasqueira a carvão, seja ela no espeto, seja ela na parrilla, que seja só na grelha, né? A gente tá conseguindo entregar um baita de um produto, um belo de um produto. Gente, vocês entregaram um produto e nem fui eu que usei, nem fui eu que assei. Mas a gente falando de todos esses equipamentos que vocês fazem, né? Mas a gente teve a experiência na nossa viagem de poder utilizar a parrilla portátil. Eu acho que pro gaúcho isso é um negócio extraordinário, porque assim, o único lugar do mundo que pode fazer churrasco na beira da praia, pelo menos no Brasil, é no Rio Grande do Sul, né? E você chega ali na beira da praia, tá todo mundo com seu latão, não sei o que e tudo mais. E hoje, aquela parrilla portátil que o Dani chegou com ela na moto e nós levamos ela na viagem. Mais um spoiler, né? Mais um spoiler. Mas é legal. E a gente parou num lugar inusitado, enfim, pra mostrar a funcionalidade da parrilla. E, gente, é um negocinho desse tamanho, assim. E eu acho isso muito legal de falar, porque vocês estão falando aí de churrasqueira de 2 metros para restaurante, para não sei o quê. Aí o Mal falou da churrasqueira, as residenciais e tal. Vocês têm equipamentos para todo tipo de... Mas assim, ó, quer ver, Cris, uma coisa muito legal, assim, ó. Quando a gente consegue passar a ideia pro cliente, né, dele experimentar um equipamento nosso, a maioria das pessoas, elas não têm a mínima noção. Elas pensam que comprar um bom carvão e comprar uma boa carne é o suficiente. E aí tu vê muita coisa errada. É que nem quando tu pega um personal ali, que eles veem alguém fazendo musculação e eles olham, meu Deus, vai acabar com as costas do cara. Né? Por quê? Porque não tem a técnica, né? Quando a gente vê o pessoal que era para estar assando uma carne, muitas vezes a gente vê eles cozinhando uma carne, ao invés de assar uma carne. Aí vem a questão da quantidade do fogo, vem a qualidade do carvão. Fazer um bom churrasco também tem as suas etapas. Né? Por que um bom churrasqueiro, um cara que conhece, se tu der um pedaço de chão para ele, ele vai conseguir fazer um bom churrasco? Porque ele sabe a temperatura que precisa, entre outras coisas. Então, a nossa ideia como residencial é tentar passar essa informação para o nosso consumidor. Mas mais do que isso, né? É entregar meio que já um equipamento todo pronto, onde ele não tem que ficar... o meu arquiteto construiu a minha churrasqueira. Beleza, a tua churrasqueira está super ou subdimensionada? Ela tá com a exaustão correta para puxar a quantidade correta ou vai ficar puxando muito e gastando muito carvão ou ao contrário, voltando fumaça para dentro de casa? A minha churrasqueira tem um racho aqui bem na frente dela, trincou, ficou horrível. A minha churrasqueira não assa. O pobre coitado fez uma churrasqueira lá de 50, 60 de profundidade e ainda quis botar uma grelha em V. Então, às vezes, vem aquela questão do pessoal, mas eu não gosto da parrilla em V porque ela é ruim de limpar. A nossa não, ela não tem mais solda. Então, a gente até nisso foi atrás da limpeza, da utilização, da espessura, qual é que é a profundidade que tem que deixar da brasa para tu conseguir tirar o que precisa, mesmo na linha residencial, né? Na linha industrial mais ainda, né? Sim. Porque tem muito fogo, as espessuras das chapas que o pessoal usa. Então, quando tu vai fazer um churrasco naquela tela moeda, por que não fica bom? Tu vai assar carne? Vai, até numa chapa tu assa carne. Né? Bota em cima de uma chapa, pronto, tu fez o teu churrasco. Não, é que quando tu começa a ficar, vamos dizer assim, profissional do churrasco, que é o que a gente gaúcho gosta, né? Exato. Eu vou fazer uma carne, e o que é a primeira pergunta que a gente faz? Como é que tá a carne? Como é que tá a carne? Porque, exatamente. Cara,
a gente quer entregar o churrasco, porque isso vem da nossa raiz, isso vem do nosso sangue, né? Fazer um bom churrasco. Então, quando o pessoal vamos dizer assim, se aventura, né? Principalmente o pessoal mais do norte ali, ou coisa parecida, que começou a fazer churrasco, eles também podem fazer churrasco bom. A gente só precisa passar algumas técnicas, porque a gente nasceu vendo assar carne. O pai no domingo, né, fazendo churrasco. Às vezes o pessoal Mas pergunta pra vai mim, como é que tu acerta o ponto, Dani, né? Sem botar agulhinha, sem isso, sem aquilo, só olhando pra carne. Eu não faço a mínima ideia. É só olhar pra carne e sei se ela tá pronta ou não. Exato. Então, do tipo assim, isso vem de nós. Como é que a gente ajuda as outras pessoas a fazer churrascos? Lembra quando a gente começou a vender pra Austrália, que o pessoal dizia assim, mas quando é que eu tenho que puxar a brasa pra debaixo dos espetos, né? Quando é que eu tenho que botar carvão de novo, né? Porque o pessoal não tem o time. Sim. Né? E quando tu tá numa churrascaria ou quando tu tá vamos dizer assim, fazendo um churrasco, se tu não tiver o time de colocar o carvão, entender que ele leva de 15 a 30 minutos para ligar, tu tem que saber o tipo de carvão que tu tá usando. Sim. Então, essa lógica é que a Cher tenta passar na hora da venda de uma churrasqueira. Na verdade, é muito mais do que só uma churrasqueira. Cara, vamos falar sério, velho. Desculpa, um consultoria. pedaço de ferro de inox todo mundo faz, cara. Sabe? Desculpa. Mas é uma questão, todo mundo faz isso. O que a gente tenta fazer é uma parrilla bonita, eficaz, porque muitas vezes também a gente é copiado. E aí o pessoal faz aquela cópia sem saber o que mudar. E aí querem mudar para baratear e acabam mexendo aonde não deve. Então isso acontece muito também, sabe? E aí, o que a gente faz? A gente tem que passar a informação. Fica a critério do cliente escolher nós ou não, né? Vocês são especialistas e vocês dão quase que uma consultoria, né? Na hora Não, de... quase não, é uma É uma consultoria. gente dá uma consultoria. Porque é baseado também na experiência e na experiência do profissional, do restaurante, da churrascaria ou da, né? Hoje esse cara a passou gente feedback pra percebe nós. que assim, ó, vamos dizer assim, o assador raiz, vamos falar do Bolinha aqui. Sim. Esses caras, eles têm muito conhecimento. Tem. Né? Eu vi o pessoal mexendo com a carne e tal, né? Muitas vezes eu não sei nem que carne que é, né? Eu só sei comer. Mas eu vejo, cara, eles fazem isso com uma destreza, né? Parece uma sinfonia, né, cara? Quando eles estão cortando a carne, vendo como é que eles manipulam e tal. Cara, quando a gente junta o cara que sabe fazer isso e eu dou uma boa churrasqueira pro cara, uma boa parrilla pro cara, aí ele brinca, velho. Sabe? Aí ele brinca, ele diz assim... Facilita a vida dele. Não, o cara é um bom piloto, cara. Tu dá um Fuca pro cara dirigir, velho, pra pilotar junto com um monte de cara que tem, não tem, né? Quando tu dá um bom equipamento pro cara, aí o cara brinca. Aí não precisa fazer força, aí fica fácil fazer o churrasco. E o churrasco é fácil de fazer. Tu vê que tem toda aquela história de, como se acende um carvão. Tu lembra disso, né? O pessoal, o ruim é acender o carvão. Agora tem a churrasqueira que acende o carvão sozinho. Que eu queria pagar, vou pegar o gancho aqui, né? O Maurício falou da Alexa, acende... Cara, eu fiz a churrasqueira com automação porque eu queria chegar em casa e o meu carvão já tá aceso. Hoje tu não tem Alexa só para dizer para subir a grelha, descer a grelha. Não, tu diz assim, vou fazer o meu churrasco. Ela liga a coifa, ela sobe a grelha, ela acende o carvão e de meia hora depois tu chega lá, cara, só vou botar a carne em cima. Então aquela partezinha ali, não, mas eu não gosto disso, Tem gente eu que não gosto gosta do disso. ritual. Tem gente que não gosta. Não, mas certo. peraí, eu gosto do ritual. Por que os caras fazem o carro hoje automático e botam o kick shift aqui na Paddle coisa? shift aquele. Porque de vez em quando eu quero brincar. Então, tipo assim, o dia que tu não tá afim de brincar, de fazer fogo, de botar lá, né, enrolar o jornalzinho numa garrafa ou botar alguma coisa, vai lá e aperta o botãozinho, né? Pede pra sogra, pra avó apertar o botãozinho pra fazer o churrasco, porque não tá muito afim. Mas o dia que tu quiser brincar de fazer o ritual, tu pode fazer isso também. Na verdade, é uma opção pra ele, né? Uma coisa não mata a outra, Claro sabe? que não. E o interessante desse equipamento é que se a gente for parar pra pensar, a gente fala sempre, qual é o maior ativo que a gente tem hoje? Tempo. E principalmente, essa é uma linha residencial, né? Então, vamos pensar as pessoas que moram nas grandes cidades, que pega trânsito, correria, e aí quer fazer um churrasco. Aí pegou um trânsito. Quem tá em São Paulo, por exemplo, pegou um trânsito, ferrou. Vai chegar em casa e vai desistir do churrasco. Eu vou pegar a tua linha do tempo, né? Só pra fazer um trocadilho aqui. A vida é muito curta pra se comer churrasco ruim. Invista num bom equipamento. Marketing treinou bem. Tá bem treinado, hein, Ari? Tá bem treinado. Mas é exatamente verdade. isso. Agora tu imagina, cara, tu vai fazer uma carne. Tu tá no trânsito, sabe que o teu trajeto é 1 hora. Cara, vou chegar em 1 hora. Faltou. Tá, em 40 minutos eu vou chegar, meu fogo vai estar aceso. Pô, liga. Cara, olha que barbado. Ó, Facilita a vida. Facilita a vida. Tirando um pouquinho da propaganda, né, e falando dos 50 anos, né, cara, eu me recordo quando o pai, né, ainda quando vivo, né, cara, ele ensinava a nós que tu quer ir fazer festa, tu quer sair, não tem problema, mas a gente tem compromisso.
E ele vinha lá e tirava nós da cama, nós chegava às vezes 4 horas, 5 horas da manhã, ele dizia assim, bora lá fazer espeto, né? Vamos trabalhar porque a gente tem o compromisso de entregar as coisas. Então a gente, vamos dizer assim, vê por tudo que a gente passou, né? Do tipo assim, toda a batalha de ficar fazendo, porque quando a gente é mais novo e tal, isso é um pé no saco, cara. Sabe? Pá, meu pai tá me botando pra trabalhar. Bah, eu tenho que ficar entrando dentro da alvenaria. Pô, tu não tem noção de quantas churrasqueiras eu fiz com meu pai para a churrascaria, fecha a casa, 11 horas da noite, começa a quebrar tijolo, porque era tudo alvenaria, né? Começa a quebrar tijolo. Aí 2, 3 peão lá puxando o tijolo pra fora, nós fazendo a argamassa, fazendo a massa, ele montando os tijolinhos dentro e nós botando às 8 horas da manhã, cara, churrasqueira em cima. Para as 9 horas, o cara, não, vamos, que eu tenho que botar fogo para atender a churrascaria de meio-dia. Então, quando tu passa por tudo isso, né, que a gente reclama no passado, mas, cara, tu leva uma bagagem, velho. E não adianta, cara, não adianta a gente só estudar. Quando a gente passa por isso, a gente sabe a dificuldade que a gente tem, a gente sabe a dificuldade das churrascarias, né? Valoriza, né? Não, total, né? Porque o porquê que hoje a gente tem uma churrasqueira pronta? É porque a gente via que às vezes as churrascarias tinham que fechar lá na Santa Ceia ou encontrar um momento de fechar a churrascaria para ficar 2, 3 dias parado porque tinha que desmontar toda a alvenaria e fazer de novo. Tem que reformar, né? Reformar a churrasqueira e tal. Reformar, né? Então, a gente com vamos dizer assim, com todos esses dados e com as oportunidades que foi nos surgindo, né, pelo fato da gente estar na estrada. Então, quando a gente conta, né, que fez muita viagem e tal, parece ser bacana, né, cara? Mas eu vou dizer assim, ó, tomava banho de Cintia, não. Viver dentro de carro, sabe? Visitando o cliente, muitas vezes indo lá dizendo assim, não, vamos lá, deu problema na máquina, vamos lá mexer de noite, vamos mexer nela, vamos fazer o que tem que fazer. Isso é normal do nosso negócio, cara, mas isso te dá uma bagagem de entendimento na hora de projetar um novo projeto, que aí a gente esquece do preço que a gente está fazendo e eu digo assim, até aqui eu vou, daqui para cá deixa comprar da concorrência. Por quê? Porque a gente não quer que estrague. O produto não pode estragar. O prejuízo de uma churrascaria é muito grande. Imagina um dia fechado, quanto custa isso? Eu me lembro até hoje um cliente botando como se fosse um buster, um turbo na máquina a gás. Daí eu disse assim, cara, mas isso tá além das especificações, né? Porque daí a cada 3 meses tu vai ter que ficar trocando os queimadores, né? Porque a gente não tem um queimador que dure do jeito que tu quer. Ele disse assim, né? Desculpa o português aqui, né? Tô cagando pro valor. Sabe quantas pessoas eu atendo a mais por ter rapidez na churrasqueira? Aí o que a gente fez? A gente começou a desenvolver uma churrasqueira com uma potência maior para não estragar o queimador. Né? Então, para quê? Para dar aquela demanda. Bom, eu acho que até dá para abrir, né? O Paulo da Di Paolo. Cara, teve uma vez que a gente quase teve intoxicação de tanto galeto que a gente comeu dentro da empresa, testando o equipamento. Temos que trazer o Paulo aqui. Velocidade, altura de brasa, porque ele é um especialista no primo canto, né, cara? E ele fica, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, e a gente fica trabalhando. Tem equipamentos nossos que nasceram, que nem a LV, nasceram de uma ideia que nós estávamos montando para fogo de chão, e aí acabou não dando certo para o sistema rotativo, e ela acabou dando muito certo para a parrilla. Então tu vê que a gente vai testando as coisas junto com o cliente, tentando entender o que eles precisam para tá colocando, né? Porque o cliente toda hora ele tá inventando um corte novo, uma maneira nova de servir na mesa, justamente para quê? Para estar atraindo o consumidor. E ele vai precisando de equipamento, que Agora, é nisso que a Chess destaca, né? Inventando coisa. Tem um cara que eu queria mandar um abraço. Onde é que é a câmera aqui? Ué, aqui, ó. Marcos Live. Falou em inventar coisa. Ó, meu, esse aí... Esse cara é o cara, velho. Nós estamos só esperando se vai ter spoiler do que vem pra churrascada esse ano. Mandar um abraço pra esse cara. Porque Nós o cara Esse aí é bom de inventar coisa, né? Cara, tem umas ideias fantásticas que, assim, que é aquilo que eu falei no começo, muitas vezes para um restaurante, para uma operação normal, consegue customizar, né? Ou seja, a gente tem determinados equipamentos que a gente customiza conforme a necessidade. Agora, a questão do Marcos não é a questão de customizar um equipamento, é fazer do zero alguma coisa totalmente nova, totalmente inovadora, que, no meu entender, é claro, como a gente gostaria de toda semana estar fazendo uma coisa de cabeça para baixo, mas não é bem assim, não é bem assim. Então, muitas vezes, é muito tempo que tu perde, foca e talvez aquilo ali ele não vai vender, não vai ser um produto vendável. Escalável. Mas né? quando a gente vê, exatamente, mas agora quando a gente vê que não é um projeto escalável, vendável, que nem tu falou, mas a gente vê um cara que nem o Marcos, dando aquele show
num evento, lá no Parador Ramp ou nos restaurantes, cara, é fantástico. Então, E aí depois você vê um xeroscópio louco, do Dr. Costela. Você vê... E Não, aquilo... mas deixa eu dar um spoilerzinho do xeroscópio, que foi uma coisa assim, ó, que mexeu com todo mundo, né, cara? O Liv, quando veio com a ideia de fazer um xeroscópio, o Fabrício, lá da engenharia, ele olhou para nós assim, tu entendeu o que ele quer? Não, eu entendi. Né? Ele disse, mas dá para fazer? Dá. Vocês são loucos, mas dá para fazer. Aí eu disse assim, não, mas vamos fazer. Maurício comprou a ideia do Liv, né, cara? Disse assim, vamos fazer. Aí o Liv disse assim, ó, faça um mini xeroscópio pra gente testar para ver se assa. Aí a gente fez um pequenininho, colocamos uma manivela, nem botamos o motor, botamos uma manivela, levamos lá pro ramp. Eu lembro de noite, eu cheguei lá no ramp, eu acho que era um domingo de noite, botei na minha caminhonete, eu disse, tá aqui a tua criança, agora tu testa. Ele ficou, olhou, daí já puxou uma trena, já começou, eu disse, não, tu vai testando agora, que eu vou voltando. tu vai testar aí agora uma semana inteira, cara, sabe? Aí ele testou o equipamento, ligou pra nós, pode fazer, deu certo, vai assar carne. Não, beleza, que tamanho que tu quer? Ah, eu quero ela de 2 metros. Pra caber umas 8 costelas. 8, 10 costelas. E aí ele disse assim, então o nosso faz essa protótipo era grande, pequenininho. faz uma grande assim uma pequena, né? Disse, tá, então já vamos fazer a pior, né? Vamos fazer a grande pra ver como é que funciona. Quando a gente montou o primeiro protótipo, o menino da engenharia disse assim, quem é que vai lá testar? Eu disse, nós, né? Ele, não, eu não vou ficar perto daquilo lá, cara. Achou que foi... Ele disse assim, aquilo ali vai voar, cara. Aquilo ali, a hora que tu botar uma costela nela ali, ela entra na inércia aqui, que ela dá umas chicotadas, ela vai sair caminhando, velho. Eu disse assim, meu Deus do céu, cara. Beleza. Fizemos o teste, botamos o variador de velocidade para deixar, ver qual é que era a velocidade correta dela e tal, né, cara? E aí, o primeiro teste que a gente fez, ela funcionou umas 2 horas ali e parou. Eu disse, então vamos botar um motor reforçado nela e tal, né? Fizemos um motor reforçado e tal. Olha, cara, eu acho que vai dar certo, né? Vai dar para quebrar o galho. Beleza, Liv, deu certo. Então, beleza. Então tá, né? Já tá aqui a máquina. Não, vocês não entenderam. Eu preciso de 13. Nós tinha menos de um mês. Que ele ia fazer a churrascada. Foi 2023. 2023, cara, aí, a só gente que isso parou. faltava um mês pra churrascada. A gente parou a fábrica, cara, pra fazer os 13 xeroscópios. Foram 3 grandes e o resto pequeno, né? Isso. E aí, de todos que estavam lá funcionando, cara, 2 deram problema. Dos 13, só 2 deram problema no dia da churrascada. E aí a gente foi pegando o know-how, né? Porque aí a gente foi entendendo como é que ele funcionava. Não, e o transporte daquelas encrencas pra São Paulo, não cara. se desmontava, era tudo inteiro. Hoje a gente desmonta, né? Hoje tá com o cara. É que assim, ó, era pra pra ser usado pra um evento. Acabou virando um produto e a gente já exportou para quantos países? países? Isso que eu tava te falando, que daí tu falou da escalável, tu falou uma venda escalável. É uma coisa que, assim, a gente não imaginava o sucesso que ia ser de aceitação e de venda. Porque é um produto que a gente desenvolveu pro Marcos, baseado numa ideia louca dele, que eu não sei como é que ele teve essa ideia, mas é assim que é o bonito, sabe? Quando vem alguém, vem com uma ideia... É genial. Não, e as pessoas perguntam, né? Tá, mas assa? Aí, quando vem dos chefes que estão usando, né? O Liv, o Dr. Costela, tudo... É que nem botar numa rotativa, o suco da carne fica em cima dela, ela fica se hidratando, não é que nem a gente botar ela de pau lá, ela seca, chupa toda, não, ela fica toda úmida. Tanto é que o Dr. Costela, o próprio Liv, tudo, fazem show, né? Eles abrem a costela e apertam. Isso aí. Sai aquele caldo, sabe? Não, fica maravilhoso. Já pensou um desse esse ano no acampamento Farroupilha? Não, temos que fazer tudo, né? Não, mas é inovação, né? Já pensou? No meio do berço do espeto de pau, nós vamos ser mandados embora. Vamos tomar uns ovos lá, vamos tirar uns ovos. Sabe que isso foi muito bacana, né? A primeira churrascada falando disso, né? Porque teve o... eu me esqueci o nome dele agora, o Tuff Stone. É o americano, o americano, campeão, né? Isso aí. E aí ele veio pra cá, ele fez uma postagem do xeroscópio. Na primeira postagem que ele fez, que ele botou no Rio dele, deu 9 milhões de visualização. Aí depois a gente começou a receber um monte de informação e tal, tinham colocado em algum Instagram aqui da Argentina, tinha mais 4 ou 5 mil visualizações. Milhões de visualização. Não mil, milhões de visualização. E aí gente parabenizando, gente metendo pau. Tinha de tudo. Né? É bem isso aí, críticas, né? Mas é isso aí, claro. Se não tiver hater, isso não tá fazendo certo. Deram o nome de Homem de Ferro, Tony Stark lá, como é que é? O Elon Musk. Do Elon Musk. Não, foi enviado 2 para Israel. Nós mandamos para Dubai, nós mandamos para o Japão, a gente lançou na feira, porque a Cher participa também de uma feira no Japão, lançamos ela no Japão. Eu fiquei famoso no Japão, cara. Veio uma TV local, né, filmou,
E aí depois os japonesinhos começaram a visitar nosso estande dizendo assim, não, saiu na TV local. Saiu na TV local. Saiu na TV local de Tóquio e não foi em uma, foram umas quantas, nas principais. Massa. Porque é um produto que, assim, É além de instagramável, né? assar, além de assar carne, ele é um show. ele é um espetáculo. show, esse produto. Ele é um espetáculo. Então, isso aí eu queria agradecer, né, a parceria do Liv aí. Obrigado, dá um Liv. abração aí Continua pra ele. louco assim. Mas não tanto, né? Porque senão vai gastar muito. Eu aí. só tô esperando O pessoal da engenharia, a, teu amigo a invenção Fabrício lá, desse ó. ano. Sabe por que a gente não pode dar um spoiler de como é que vai ser esse ano? Porque ele ainda não passou pra nós. Nós falamos, foi um mês. Vai Foi passar um mês, produzir né? 13. Porque Daqui vai... a pouco ele vai passar. lá pra julho. A churrascada é em agosto, então lá Primeira pra... semana de agosto, eu acho, né? Lá pro finalzinho de maio, ele vem quando... Ele olha, O pessoal dá das ideia e fábricas já depois, pediu. você se vire. Depois a gente se ajuda. Vai ser doido. Bom, É. sempre é um show à parte. Sempre é um show à Sempre é um parte. show à parte. É um evento dentro do evento. A gaiola das loucas. O cara, o que ele faz A lindo, gaiola das né? loucas ficou muito linda, né? A gente tava lá também, né? Todo mundo junto sempre, né? Sempre. O próprio Gaiola das Liv Loucas. disse, né? Quando ele botou aquele sofá na frente, que era pra fazer... Ele tava com uma expectativa que acabou virando O ponto de encontro. o palco. Não, o palco de fotografias, de podcast, Tudo. de tudo, cara. As Nós pessoas gravamos paravam nosso podcast lá. É Nós que assim, tu entrevistamos viu o todo mundo cenário? lá. Isso aí. Não, o Aí, cenário de noite aceso? Nossa. Ah, foi lindo, foi Foi demais. lindo, foi demais, né? Foi demais. demais. Como é que nós estamos de tempo aí, Cristiane? Ai, nem sei. Tu viu que Porque o cara fica falando? É, Não, foi se mais- deixar aqui, né? Já foi mais de 50 anos, você quer reduzir 50 anos? Não, eu não Uma hora? quero reduzir nada, só tô perguntando. Eu não sei, coisa. porque eu não comecei, eu nem marquei, eu não fiz nada. Não, já tem mais de 1 hora de programa. Mas é por isso que tem dois, né? Um controla tudo, o outro só fala. Geralmente ela que fala e eu controlo, mas hoje eu Geralmente sou eu que eu tô em casa. Geralmente sou eu que falo. Geralmente. Mas eu acho que é muito. Eu acho que assim, a ideia desse episódio que a gente queria. E esse episódio está indo ao ar na primeira semana de abril, no mês em que a Cher completa 50 anos. Eu acho que pra gente já encaminhando pro final do programa, agora brincadeiras à parte, ou brincando ainda, tanto vocês escolham, mas qual é o sentimento que fica, Dani, de 50 anos de história? Meu pai. É um orgulho do caralho, sabe? Do tipo assim, ter conseguido levar o legado dele, né, pra frente. E isso é uma coisa que, toda vez que a gente faz alguma coisa nova, que a gente tem sucesso, tudo. Como eu gostaria que o velho estivesse aí. Gostaria muito. Mas a gente tem o nosso tempo aqui, né? A vida é curta pra se comer churrasco ruim. A gente tem que aproveitar. E a outra coisa que marca bastante também é agradecer todas as pessoas, né? Todos os clientes, todos os colaboradores, todas as pessoas que nos ajudaram a chegar até onde a gente chegou. E aonde a gente vai chegar, né? Porque nós não temos limite, né, Maurício? Não. Ilimitados. Trabalhando. Se bobear, amanhã ou depois a gente vai estar fazendo parceria com o Elon Musk para botar uma churrasqueira lá em Marte. É isso, mas eu não. Uau! Porque o mundo a gente já conquistou. Os 5 guris são bravos. continentes a gente já conquistou. Essa, olha... Eu não tenho dúvidas disso. Eu não Liga pro Elon Musk aí. Se o dia que tiver uma churrasqueira na NASA lá, no... vai ser da Cher. A gente assistiu uma palestra do cara da Oakley, não foi? Foi. Do cara da Oakley. Foi no G4. No G4 Vale. E ele falou... Que loucura. Isso que você tá dizendo, Dani, eu vou te contar essa história. Porque Ele, isso que você tá ele dizendo fez isso. não é um sonho bobo, tá? Mas a Oakley, o que eles fizeram? Eles, enfim, criaram todos os Ray-Bans, os óculos, tal. E aí, como eles foram perdendo o mercado, depois eles resolveram... Fizeram um rebranding da marca. Fizeram o rebranding da marca. Um reposicionamento. Um reposicionamento da marca. E ele ficou muito mais tecnológico e tal. Resumo. Foi criado um foguete, né? Enviaram um foguete, uma expedição, enfim, e eles precisavam de uma lente que ajudasse o pessoal a poder enxergar o sol, poder toda aquela função toda. E aí os caras disseram, não, mas quem é que vai fazer isso? Esse cara, um brasileiro, ele é o diretor, head de marketing, e aí ele, cara, deixa, eu faço. Chamou os caras dos engenheiros loucos lá, eu faço. E nós vamos lançar uma campanha absurda. Os caras fizeram. E aí ele falou assim, eu não sei quem é o próximo cara que vai pisar na lua, mas vai estar de Oakley. Cara, a lente do capacete é Oakley e o óculos que os Oakley. cares vão usar é Oakley. E ele falou, ele postou, cara, tem um vídeo Sim, no tem um YouTube, é vídeo. animal. Legal. E aí ele fala Animal. isso, eu não sei quem vai ser o próximo, mas eu sei que ele vai estar de Oakley. Então a mesma coisa, eu não sei quando vai ter,
Mas vai ser share. Aí, ó, viu? Share. Não, depois tu olha, bem legal, cara. Ô, Mal, e você? E pra você, o que que fica? Você chegou um pouco depois, mas chegou... 2 décadas, né? Mas chegou fazendo muita diferença porque, brincadeiras à parte, o Dani contou isso pra nós e emocionou todos nós, tá? Foi uma coisa que marcou todos nós. E ele falou, o Maurício é o meu cara. O Mal é o meu cara. E como que é fazer parte dessa história, desse legado? O que eu te digo é o seguinte, é ver uma evolução, né, da marca, dos produtos, da tecnologia, né, do conceito de como fazer churrasco, mas sempre com muita humildade e sempre com muito respeito. Então, assim, de quando eu comecei há 20 anos atrás a trabalhar nesse ramo, né, e com o Daniel, né, a gente vê uma determinada evolução que a coisa aconteceu, que, assim, a gente continua com a mesma humildade, chegando lá e batendo nas portas do restaurante, e indo lá falar com o churrasqueiro, cara, e pegando um café lá e ficar tomando lá na cozinha com os caras, sabe? E, assim, sem frescura. Sem frescura. Então, esse é um conceito que eu vejo da Share, que assim, nós estamos abertos, né, Dani, a conversar sempre com todo mundo e tá sempre aprendendo. Então, porque eu vejo que assim, a Share é uma empresa que a gente não faz só para o churrasco brasileiro. Nós temos em outros países a churrasqueira que hoje é aplicada aqui no Brasil para um estilo de churrascaria ou um estilo de parrilla. A gente vende lá em outros países, lá na Ásia, para um churrasco estilo grego, que é um outro corte, né? É um outro tempero, é uma outra forma de servir, mas a churrasqueira é a mesma. Então, nós estamos cada vez mais aprendendo todos os dias com os nossos clientes a como fazer o produto certo para a necessidade. Então, e isso é uma coisa que dentro da Share, a gente tem muita humildade para dizer que, assim, cara, nós não nascemos sabendo e a gente continua aprendendo. Só que o que a gente aprendeu, a gente compartilha. E agora, tu pode ir e dizer, não, eu discordo ou eu concordo, mas é fato. A gente tá no mercado, a gente tá aprendendo e a gente tá escutando quem usa e escutando o profissional. Não só o dono do restaurante, o assador, o chefe, o garçom, seja lá quem for, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos na Share durante esses 20 anos. Vocês entenderam o segredo do meu sucesso? Maurício? Não é porque eu trabalho, não é porque eu me cerquei de boas pessoas. Tem o Maurício, tem a Rosana, tem o Gelson, tem o Fernando nos Estados Unidos. Eu acho que nisso eu fui muito feliz. Eu acho que eu consegui ser muito feliz nisso, porque não é o Dani que levou a Share ao patamar que ela tá. É essa equipe toda, né? Eles acreditaram um pouquinho em mim, né? Compraram a ideia, já até passaram, né, por cima, do tipo assim, vai lá fazer agora o podcast, vai brincar e tal, né? Porque quer queira, quer não, né? Eu consigo me dar bem facilmente com as pessoas. Gosto de brincar, nem sempre sou bem recebido, né? Foda-se quem não gosta de me receber, né? Isso aí. Até que o Bolinha consegui ficar amigo dele. Isso tem que virar um corte. Vira um corte. Ô, Bolinha é gente boa pra caralho. Tu vê, né? Como é bom, cara, a gente poder conviver um pouco mais com as pessoas, né, cara? Muda, né? Total, cara, muda. total. Que isso, quando o Maurício diz a gente vai até o cliente, né? Eu acho que essa proximidade é que faz tudo acontecer. Né? Porque quando ele fica frio no WhatsApp, numa ligação ou num e-mail, isso fica muito profissional, tu não consegue muitas vezes extrair aquilo que realmente tu precisa fazer, sabe? Então essa proximidade com tudo é que faz a gente, vamos dizer assim, ter sucesso e estar com pessoas de sucesso. Acho que esse é o grande lance, né? Tá Até bem porque cercado de pessoas tá bem boas. cercado. É a tal da áurea legal, né, cara? A gente tá sempre feliz, a gente atrai pessoas felizes e assim por diante. E, cara, a gente tem que acreditar no trabalho, eu acho. Sabe, todos os dias e tem que acreditar no trabalho e tem que continuar trabalhando e se esforçando e dando o melhor. Não interessa se tu é numa empresa o cara lá de cima, o CEO, ou se tu é um cara lá de baixo. Se tu é o cara lá de baixo, tu tem que continuar trabalhando e dando o teu melhor. Seja se tu é funcionário ou se tu é o dono do negócio. Porque se tu é funcionário e tu der o teu melhor, com certeza tu vai ter o reconhecimento e tu vai subindo, e tu vai subindo. São milhares de casos, né? De pessoas que começaram em empresas num setor bem abaixo e viraram dono ou CEO, ou, né? Então eu acho que isso aí é uma
que é uma coisa que eu levo muito na vida. A gente tem que trabalhar com bastante humildade, baixar a cabeça e trabalhar. E não adianta ficar pensando, eu sou diretor. Não, eu sou diretor, mas se tu tiver que ajudar a carregar aquilo ali daqui, eu te ajudo, cara. Eu tô aqui, porra. Entende? Então, isso é um conceito que eu vejo e eu prego muito. A gente, não interessa a posição que tu tá, tu tem que baixar a cabeça e trabalhar e fazer o que tiver que ser feito. O Marcos Live uma vez comentou com nós, né? Ele disse assim, a primeira vez que a gente foi lá pra Ribeira, né? Com ele e tal. Nós estava lá também. Aí nós tava lá descarregando as parrilas, fazendo, e ele disse assim, cara, aqueles ali são os donos da Share, né? E aí estão lá descarregando, né? Eu e o Maurício se olhamos e tal, sim, né? Porque se a gente trouxesse alguém, nós ia ter que gastar, né, cara? Os gringos são diferentes, né? Eles são diferenciados. Eles Não, a gente são mete a mão também, cara, porque assim... Cara, é cara, legal, Dani, faz eu me parte lembro do que dia. você contou a história, né, que falando disso, isso é real, mas no último festival agora, na churrascada, na segunda-feira, você que estava lá. Não, nós todos estava lá limpando, a nossa equipe, tudo que não tem, desculpa, não tem nada a ver. A equipe de marketing, tudo, né? Nós estava cobrindo o evento. A equipe da técnica, a equipe de técnica, máquina. tudo. Nós, direção, nós metemos a mão, cara. Aí, meio que a gente ficou na mão com o pessoal da limpeza, né? E aí disse assim, cara, nós temos que limpar para outro final de semana. As meninas já foram lá no mercado, compraram os negócios e todo mundo metendo a mão parelho. Cara, eu só tenho a agradecer, né? Olha que equipe maravilhosa que a gente tem, né? Que é aquela que não mede esforços para a gente entregar a excelência, sabe? Né? Tanto é que o Liv chegou lá e disse, o que tá fazendo aí? Eu disse, estamos limpando. Ele disse assim, não, inacreditável o que vocês fazem. Ele disse assim, né? É por isso que vocês estão onde estão, sabe? A gente não mede esforços, sabe? Para atender o cliente. E é isso que eu vejo, assim, respondendo a tua pergunta, né? Olhando para trás um pouco, né? Nos 20 anos que eu estou na Share, eu vendo dos 50 anos as experiências que eu tive com o Daniel e com o pai dele. E então é um conceito que a gente leva adiante. Eu vou fazer um corte aqui, dá pra fazer um corte aqui, Claro. só que esse tipo de coisa também é legal. Claro. O Maurício, quando conheceu meu pai, era garoto, né, cara? Aí ele saiu, encontrou meu pai na noite e disse assim, Penacho, vamos tomar um trago? Ele, vamos ver quem aguenta. Adivinha quem levou pra casa? Meu pai levou ele pra casa. Até hoje ele conta essa história pra nós, ele disse assim, cara, eu tava empinando com o teu pai aqui, cara, não sei como é que eu cheguei em casa, acho que o velho me levou. Ele me venceu. Ele com 60 anos mais. É. Isso, não vai ser cortado porque a gente não edita. Não tem problema. Se você apareceu no Pânico, São histórias. Sabor não é- gaúcho. Sabor gaúcho não é aqui que nós vamos editar, né? Xande, tem presente pra esses meninos? Claro que nós temos presente pra Mas eles. que maravilha, tia. Pega aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Eles estão acostumando mal nós, Maurício. Oh! Toda vez que eu encontro eles, tem presente, cara. Amanhã a gente vai se encontrar, cara. Sempre que quiserem vir, Pô, tá muito tem obrigado. presente. Cara, Esse é o do mal. Tem diferente? Ó, Tem, maravilha. é só porque tem Muito cartinha. obrigado. Ah, É só porque Então, tem tá cartinha. certo. só. Muito obrigado. É igual, mas... e aí eu Obrigado, preciso cara. falar, né? Porque Sim, aí, ó. aqui, como não tem edição, não tem nada, nós chegamos de viagem essa Caraca. semana e não deu tempo de irmos até a forja do Dom Cássio buscar as facas. Mas no dia 9 de abril, vocês vão receber uma faca do Dom Cássio de presente. Então, Cada um de vocês. É, viu? muito obrigado. Porque nós presenteamos mas os deixa eu fazer convidados. Cara, que delícia isso aqui. Que delícia. Ó, deixa. Sabe, eu tô comendo, eu faço em casa com meus filhos de noite um bifezinho, um arroz, feijão, um bifezinho. E, cara, eu como metade do prato disso aqui, cara. Que maravilha. Isso aqui não é só pra churrasco. Claro que não. O meu, Sabe onde que eu tô botando? porque muitas pessoas, Arroz e pelo feijão. menos... Não, Eu boto em cima do arroz e feijão, cara, e como de colher. não, Porque eu gosto de comer arroz e justamente, feijão com farofa, porque lá em sabe? casa a gente sempre tem uma farofa, quando faz churrasco tu coloca ali. Não tem nada a ver com isso aqui pra todas as comidas. Sério, que delícia isso aqui, Eu cara. acho que Com a eu comentei. cebolinha, ela fica um pouco apimentada. Nossa. Eu comentei contigo, né? E um De vinho em Caxias. cima. Tá louco. Nós somos de Caxias e aí eu fui pra visitar um amigo meu, aí ele tava com uma parrilla minha lá, daqui um pouquinho ele puxa essa daqui, ó, de cebola. Puxa e bota na mesa. Eu disse assim, mas tu também tá ganhando isso aí? Ele disse, não, isso aqui eu comprei no Zafari. E, cara, isso aqui é muito bom. E eu deixei ele falar e não disse que conhecia vocês. Sabe? E eu disse, tá, e o que tu achou? Ele disse assim, cara, a gente só compra essa farofa agora, cara. É uma delícia. Eu disse, já experimentou de provolone? Eu disse assim, ele ainda não. Eu disse, deixa pra mim que eu vou te levar uma, cara. Olha lá, tá lá, pode pegar lá, ó.
Pega lá, Pode pegar. pra ti. Leva pra Aí, ó, tá vendo? Pode levar. Tá. Pode levar. Mas, Obrigado. cara, pior é que não é Ó. porque eu tô na tua frente, mas que delícia Não, isso aqui. ela é muito boa. Eu tô comendo direto na muito janta. Já pegou de banana? Pega uma pra ti lá, ó. Pega ali atrás, ó. Ali, ó, a verdinha. A de banana. Ah, de banana, não. E é uma grata Leva surpresa pra quando tua a gente vê o nosso. Calma, eu tenho que nosso comprar no produto. mercado, né, porra? É, Eu tenho que fazer girar a economia. Divulgando, são meus embaixadores, tá tudo Vocês certo. falam que a Cher, ela é o que? É por causa da indicação? Aí, ó. Isso. Pra entrar em Caxias, gente, só indicando. Ó, eu preciso de vocês, hein? Caxias é difícil, hein? Ó, o pessoal lá é baixo. É só indicando. Então, ó, Ah, indica vai, que vai dar Sabe certo. quanto Maravilhoso. tempo a gente levou pra ganhar o mercado de Caxias? Se tu que é de lá tá dizendo isso, imagina pra nós de Deve Porto ter Alegre. sido 49 anos. Mas vou te dizer, tá? É muito bom entrar no mercado de Caxias. O Não abandona um cara, né? É difícil de entrar, tem os seus pós e os seus contras. Mas né? depois não sai mais. Depois Mas não sai Caxias, são diversas cidades. São. eu acho, Curitiba né? é assim também. Diversas É. cidades do- Mas é isso, faz Ah, parte. Curitiba, pra entrar em Curitiba, eu dou carteiraço, né? Eu disse assim, pô, sou conterrâneo, sou daqui. Tu tem esse carteirado pra dar, né? É isso. Gente, que baita programa. Mais uma olha, vez, muito Baita obrigada. programa. A gente, se Uma aula. deixar, a gente fica aqui, mas é uma aula realmente, todas as vezes. Tirando as brincadeiras, que a gente aprende muito também, porque essa alegria também contagia. É. Mas eu acho que a forma como a Cher leva o trabalho a sério e chegar a 50 anos e ainda ouvir que os donos botam a mão na massa, vão lá desmontar, porque senão tem que pagar alguém pra ir. Isso não é ser, a gente brincou aqui, né, do gringo, mas não é, meu, é entender de onde Não, é vem dar o valor ao dinheiro. entender porque de onde vem o hoje, dinheiro e dar valor é a difícil, ele. sabe? Mas acima de tudo é ter humildade pra falar assim, eu posso economizar nisso aqui, porque eu posso ir lá. Eu posso fazer. Sim. Então, porque na verdade é aquela coisa que eu falo sempre com o André. Quando a gente bota um produto num evento desses portes, como o do Live, que a gente vai, nós donos a gente tem que ir. Então, se eu já vou deixa fazer. que eu levo, deixa que eu faço. Então, é muito isso também. Então, pra nós é uma aula e a gente olhar e falar, pô, a gente tá indo pro caminho certo. E eu sou muito fã dos... Bom, Nós sou somos. suspeito, né? Sou suspeito, sou fã demais dos produtos. Agora eu falei pro Daniel, eu vou nos lugares, eu olho, eu já sei que... Bum, manda uma foto. E quando não é Nem Cher... todos que eu vou né? E quando, Quando não é, eu mando o meu, vai lá e vende. e quando não é Cher... Vai lá e vai o contato, vai pra ti. E quando não é Cher, a gente fala pro pessoal que tem que... A gente fala, ó, a gente precisa apresentar um pessoal pra vocês. E em todo lugar que a gente chega, a gente fala, vai comprar uma parrilha, peraí que eu tenho contato. E é assim, porque o que é bom a gente indica. Assim como verdade, vocês indicam a farofa. É isso. Show. Vamos Então- agradecer quem ficou com a gente aí, né? É isso. Muito obrigada a todos. Se você ficou até agora, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E vai lá no Spotify também, Deixa eu chamar caminho os para o empreendedores. maior número de pessoas. Calma aí, não vou interromper antes. Tá meio... E na semana que vem, fiquem ligados, porque vai ao ar a série Circuito Cultural do Churrasco, por a voz do churrasco, com Marcelo Balinha. Serão 8 episódios, cara, imperdível. A fotografia tá sensacional, churrasco em todos os lugares, uma gastronomia incrível, pessoas maravilhosas, com histórias, assim, ímpares. E foi quase metade do Brasil, né? Foram 4 estados, então tem muita resenha bacana aí. Teve participação especial, tá aqui o homem. Teve uma galera boa. Foi. Eu gosto de estar nesses momentos felizes. Vamos E tudo agradecer isso os acontece patrocinadores, porque né? temos Aí, os ó, patrocinadores. Vamos começar pela Cher aí há 50 anos, levando a cultura do churrasco pro mundo, né? São mais de 94, Dani? Pra eu não 94. errar mais. 94. Mais 94 países. Né? Líder mundial de churrasqueiras e parrillas. Temos El Capitão, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Frigorífico Borrússia, frigorífico de suínos, um abraço pessoal da Borrússia. Barão Erva Mate Chás, aqui a nossa parceira aí, sempre junto conosco e sempre junto ao lado do gaúcho. Zinho, o primeiro pão de alho, líder de mercado, sempre também na mesa dos gaúchos, com a linha Todo Churrasco e com a linha Bolinha, que é especial para Air Fryer. Temos também Lenscorp Marketing Digital, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com muito orgulho. Eu sou porto-alegrense e levo comigo aqui, ó, capital mundial do churrasco para o Brasil inteiro e com certeza cada vez mais longe no mundo, assim como a Cher. Temos também GR Grupo Assessoria Financeira e Jurídica, porque justiça começa Pelo bolso. pelo bolso. Bom, e os apoiadores Marcelo Bolinha, Dom Casselaimen, Red Bull, Facapicor, Asiana e Estúdios Combo. Estúdios Combo. É isso aí, todo mundo? Todo mundo devidamente Todo apresentado. mundo devidamente apresentado. Então, um grande abraço, até o próximo e aguardem, porque na próxima semana vem aí a Voz do Churrasco na Estrada com Marcelo Balinha. Isso aí.
Obrigado. Valeu!